Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Santos e no vídeo de hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre análise sintática, falando aqui primeiro dos termos integrantes da oração, que são eles o complemento verbal, o complemento nominal e também o agente da passiva. Como foi dito um pouco antes no vídeo anterior a respeito de transitividade verbal, nós temos aqui para identificar, como a gente identifica o complemento verbal em uma oração. Ele, como o próprio nome diz, vai completar o sentido de um verbo que seja transitivo, ou seja, eu posso ter complemento verbal sendo o objeto direto, quando ele completar o sentido de um verbo transitivo direto, sem preposição, ou objeto indireto, quando completar o sentido de verbos transitivos indiretos. Transitivos indiretos significa que eles vão precisar, de uma preposição. E ainda eu posso ter numa mesma oração verbos bitransitivos, verbos transitivos diretos e indiretos. Nesse caso, ele vai me trazer ali como complemento verbal um objeto direto e um objeto indireto. Então, no exemplo aqui de verbo transitivo direto, eu tenho o verbo querer. Quando eu digo ela quer, a pergunta que vem à nossa mente é: ela quer o quê? Ela quer um vestido. Então, um vestido é o que completa o sentido do verbo querer. É o meu objeto direto, meu complemento verbal aqui. Quando eu pergunto o que ou quem para o verbo, a minha resposta sempre vai me dar um objeto direto, tá? Verbos transitivos indiretos. Aqui nós temos o verbo obedecer, uma locução verbal, devemos obedecer. A gente pode até identificar aqui nessa oração o sujeito oculto, Quem é que devemos obedecer? Nós devemos obedecer aos nossos pais. Então, quem obedece, obedece a alguém. Então, eu devo obedecer a quem? Aos nossos pais. Aqui a gente tem a preposição tanto na pergunta quanto na resposta. Então, sempre que eu tiver ali na minha pergunta o meu verbo exigir uma preposição, significa que esse verbo é um verbo transitivo indireto. Eu obedeço a quem? Aos nossos pais. Nós devemos obedecer aos nossos pais. Então, é a transitividade do verbo. No terceiro exemplo, nós temos aqui o verbo dar. E na oração, eu tenho eles deram. Notem que verbos transitivos, eles não têm sentido completo ali na frase. Quando eu pergunto para ele, eles deram, já vem à minha mente o que é que eles deram. Eles deram esmola. Para quem que eles deram esmola? Eles deram esmola ao mendigo ou para o mendigo. Então, olha aqui a minha preposição. Esse aqui é o meu objeto indireto, acompanhado de preposição, e esmola é o meu objeto direto, tá? Então, a pergunta que faz ao verbo o que ou quem vai me dar o meu objeto direto. Se eu pergunto a quem, de que, para quem, aí ele vai me dar o meu objeto indireto, tá? Então, deram esmola a quem? Ao mendigo. Para quem? Para o mendigo. E o complemento nominal é a palavrinha que vai completar o sentido de um nome, de um substantivo ou de um adjetivo ou ainda de um advérbio. Temos o exemplo aqui: frituras fazem mal. Fazem mal para quê? Para o fígado. Então, se a minha frase ficasse só até ali, frituras fazem mal, fica faltando qual é o mal que faz, para quem que ela faz mal. Faz mal ao fígado ou para o fígado. Notem aí que ele também vem acompanhado aqui, esse meu complemento nominal também vem acompanhado de preposição. O que faz mal a alguém ou para alguém, para alguma coisa,
certo? Então, é bem tranquilo da gente identificar. Terceiro aqui, dos termos integrantes, nós temos o agente da passiva. Agente da passiva, já vou adiantando aqui o conteúdo sobre vozes verbais, porque o meu verbo, ele pode estar na voz ativa. Existem orações na voz ativa, quando o meu sujeito é ativo, ele pratica a ação expressa ali pelo verbo, ou na voz passiva, que é quando o sujeito ele recebe a ação verbal. Então, agente da passiva é o termo que indica quem ou o que executa aquela ação do verbo, mas a frase está na voz passiva. Esse termo vem sempre depois de preposição, e geralmente a preposição que aparece é a preposição por, podendo ser também as suas variações, pela ou pelo, pelas e pelos, tá? Então, comparem aqui as orações. A primeira está na voz ativa, o meu sujeito pratica a ação. Olhem bem, Joaquina comprou a casa. O verbo está aqui. Sempre em análise sintática a gente identifica primeiro o verbo. Quem é que comprou a casa? A Joaquina. Joaquina aqui é o meu sujeito. Só tem um núcleo, né? Posso classificar aqui como sujeito simples. Joaquina está praticando a ação de comprar a casa? Sim, então aqui eu tenho uma oração que está na voz ativa. O sujeito é ativo, o sujeito é quem pratica a ação. Joaquina comprou o quê? A casa. A casa aqui é o meu objeto direto, certo? Por quê? Olha lá, quem compra, compra alguma coisa. O que ela comprou? A casa. Perguntei o que ou qual, minha resposta é objeto direto. Agora, na inversão, passando essa mesma oração para a voz passiva, eu tenho a casa foi comprada por Joaquina. Então, notem aí, ó, o meu verbo tá aqui. O comprar virou uma locução verbal, foi comprada. E aí eu pergunto sempre pro verbo, quem é que foi comprada? A casa. Então, agora, o que era objeto virou o meu sujeito. A casa foi comprada por quem? Quem é que comprou a casa de fato? Foi a Joaquina, só que ela não é sujeito nessa oração. Ela é o meu agente da passiva. Outro exemplo aqui. O vento derrubou as folhas. Derrubou, meu verbo. Quem é que derrubou as folhas? O vento. O vento é o meu sujeito na voz ativa. Ele é o praticante da ação de derrubar as folhas, que aqui no caso é o meu objeto direto, certo? Agora, na inversão, passando aqui essa mesma oração para a voz passiva, ou seja, o meu sujeito sofre a ação expressa pelo agente da passiva, fica: as folhas foram derrubadas, locução verbal aqui. O verbo derrubar virou foram derrubadas pelo vento. Quem é que foram derrubadas pelo vento? As folhas. As folhas, que era objeto, passou a ser sujeito. E quem é que realmente praticou a ação? O meu agente da passiva, tá? Agente da passiva. Então, é ele que faz aquela ação, ele que pratica aquela ação expressa do verbo, mas ele não é o sujeito da oração. Por isso que eu chamo ele de agente da passiva. Isso acontece apenas aí na voz passiva. Como vocês podem ver, veio acompanhado de preposição. Aqui eu tenho por e aqui eu tenho pelo, né? Que é o mesmo que o por mais o artigo o. Termos acessórios. Termos acessórios são aqueles que fazem parte ali da oração, mas estão apenas como acessórios de fato, né? Quase que eu posso até tirar
aquele termo dali que não vai prejudicar o entendimento da minha oração como um todo. É lógico, se eu coloco, né, ele tá dando alguma informação a mais, ele também faz parte da minha oração, mas não é a mesma coisa de um objeto direto, por exemplo, ou objeto indireto. Primeiro eu tenho aqui o adjunto adnominal. Olhem bem, dentro da palavrinha adjunto, eu consigo escrever junto, ou seja, são aqueles termos que estão juntos de um nome, estão juntos acompanhando um substantivo ou um adjetivo, um numeral, algumas classes gramaticais aí. Então, caracteriza um substantivo, o agente da ação, usando adjetivos, artigos, numerais, pronomes, pode ser várias classes gramaticais, então. Exemplo, as 2 igrejas históricas serão restauradas. Quem é que serão restauradas? Quem é que serão restauradas? As 2 igrejas históricas. Isso tudo aqui é o meu sujeito. Qual é o núcleo do meu sujeito aqui? Igrejas. Esse aqui é um sujeito simples, só tenho um único núcleo. E essas palavrinhas que estão acompanhando, que estão caracterizando, que estão junto do meu substantivo igrejas, são todas adjuntos adnominais, certo? Adjunto adverbial é a palavrinha que vai estar junto de um verbo, vai estar ali acompanhando um verbo, e esse verbo geralmente é um verbo intransitivo. Por que ele é um verbo intransitivo? Porque nós vimos lá que quando eu tenho uma palavrinha que dá sequência, complemento para um verbo transitivo, ela faz função de objeto, ou objeto direto, ou objeto indireto. Nesse caso aqui, o adjunto adverbial, ele vai estar completando o sentido ou se referindo a um verbo intransitivo, que são aqueles que já têm sentido completo, não precisam de nenhum complemento. Então, quando eu tiver, se refere a um verbo ou mesmo a um advérbio, também poderia ser referindo-se a outro advérbio, e indica uma circunstância de tempo, de lugar, de afirmação, de negação, são várias as situações possíveis. Então, sempre que eu tiver uma palavrinha que me indica circunstância ali na oração, essa palavrinha é um adjunto adverbial. Então, um exemplo, Maria chegou cedo. Quem é que chegou cedo? Maria. Então, eu tenho aqui Maria sendo o meu sujeito, né? O que sobra, o restante aí é todo o meu predicado. Ela chegou. Se eu falasse só Maria chegou, o sentido já estaria completo. Mas eu quis acrescentar o quando ela chegou. Ela chegou cedo. Então, o cedo aqui é um adjunto adverbial de tempo, porque indica a circunstância, o momento que ela chegou. Se eu dissesse Maria chegou muito cedo, eu acrescentasse aqui um muito cedo, significaria ali que tanto muito quanto cedo seriam adjuntos adverbiais. O cedo ali completando o sentido do verbo intransitivo e o muito também ali completando o sentido do meu advérbio cedo. Eu teria um advérbio de tempo e outro de intensidade, né, que é muito cedo. Então, o muito seria adjunto adverbial de intensidade e o cedo continuaria sendo de tempo. Aposto. Meu último termo aqui acessório é o aposto, que tem a função de explicar um substantivo ou enumerar também. Exemplo, Mário. Quem é Mário? O irmão de Paulo falou. Então, notem aí que se eu não tivesse essa informação, a minha oração ainda faria sentido. Quem é que falou? Mário. Mário é quem? O irmão de Paulo. Eu quis acrescentar uma informação a mais aqui, mas não faz falta na minha oração. Tanto é que ele sempre virá isolado por pontuação, ou entre vírgulas, ou entre parênteses, ou entre travessão, tá? Então, é o termo que vai vir ali trazendo uma explicação.
Falando aí de aposto, né, que é o termo que explica, resume, especifica sobre algo que já foi dito anteriormente, geralmente ele é separado por pontuação, né, vírgulas, parênteses ou travessões. Eu tenho aqui o vocativo, que não faz parte da análise sintática, tá? Ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado. Então, ele não é analisado aqui na parte de sintaxe. Para que serve, então, o vocativo? Ele é um chamamento, uma invocação, ou pode caracterizar também uma pessoa que chama pela outra num determinado enunciado. Por exemplo, olha a diferença entre aposto e vocativo. Gosto de tudo o que servem no restaurante. Os peixes, as carnes e as sobremesas. Eu estou explicando as coisas, né, enumerando o que é que eu gosto no restaurante. Então, isso aqui seria o meu aposto. Joaquina, irmã de Lúcia, quem é Joaquina, né, é considerada a mais esperta da turma. De novo, eu tenho um aposto. Agora, se eu falo, Joaquina, venha jantar, aí eu estou invocando, né? Eu estou fazendo um chamamento. Nesse caso aí, o termo Joaquina, que também, né, vem ali separado por vírgula, por pontuação, é um vocativo. Outro exemplo, ó Senhor, ajude-nos. De novo aqui, né, eu tenho um vocativo, um chamamento. Ele não faz parte nem dos termos acessórios, nem dos termos integrantes da oração e nem dos termos essenciais. É uma partezinha que fica um termo à parte, né, na minha análise sintática. Ele não é considerado ali na minha análise sintática. Dito tudo isso, agora bora praticar. Vamos fazer os exercícios da apostila, página 40, exercícios de 1 a 8. Até mais!